Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Diz assim: o justo. Quem é o justo? É aquele que é justificado pela fé em Jesus. Entendeu? O justo, quando a Bíblia fala de justo, não é aquele que é todo certinho, honesto, porque isso é obrigação nossa, né? Mas aquele que é transformado pelo poder de Deus. O justo anda na sua sinceridade. Por isso, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Olha o poder dessa palavra para nós pais. O justo, o homem de Deus, anda na sua sinceridade, não com falsidade, não com escamoteando. Bem-aventurados serão então os seus filhos depois dele, porque tem nele evidentemente um exemplo, um bom testemunho. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito? Há uma diferença muito grande entre herança, que todos nós gostaríamos de deixar para os seus filhos, e que a maioria dos que estão aqui não receberam. Eu mesmo não tinha absolutamente nada, né? Não estou com isso querendo criticar meu pai, até porque ele não tinha essa obrigação. Hoje a coisa está tão perversa, né? Que filhos aí estão exigindo que o pai lhe dê sua herança. Não é dele, ladrãozinho de uma figa, né? Não é dele, espera o velho morrer. É o caso do filho pródigo, né? Espera o pai morrer para depois ir brigar pela herança. Que aliás é justamente na herança que se conhece os verdadeiros filhos e irmãos, não é? Mas há uma diferença muito grande entre herança, que nem todos podemos dar, e que essa geração nova agora não vai poder dar mesmo, né? Tendo em vista o que está acontecendo no mundo, e inclusive no nosso país, não vão ter condição. Mas tem uma coisa muito mais preciosa, muito mais valiosa do que herança, que é o que nós encontramos assim na sua plenitude, de uma forma não romântica, mas objetiva, de definir, que é legado. Legado. Isto é o mais importante da vida de um pai, que ele pode deixar para os seus filhos. Não herança. Herança é ocasional. Nem todos são ricos, e nem todos poderiam ser ricos também. Muito pelo contrário, são muito poucos os ricos, não é? Mas o legado não. O legado é alguma coisa que você constrói através do teu testemunho de vida, do teu caráter, da tua própria personalidade, né? Caráter e personalidade são coisas diferentes, né? Do teu jeito de ser, das tuas palavras, das tuas lutas para dar o melhor para os filhos, embora às vezes eles não compreendam, muito pelo contrário, ficam revoltados porque o pai não traz tanto para casa quanto o vizinho traz. Não funciona dessa maneira. O que funciona é nós deixarmos algo de sólido para a vida em todos os sentidos dos nossos filhos, através do nosso exemplo, do nosso testemunho, do nosso trabalho, do nosso cuidado, do nosso chinelo, da nossa cinta, que não se faz mais. Por isso inverteu. São os pequenininhos que estão batendo na mãe e no pai, batendo na cara, como a gente vê por aí. Isso é um absurdo. Não só é um absurdo, como é uma maldição para a criança, para o rapaz ou para a moça, agir dessa maneira contra seu pai ou contra a sua mãe. A Bíblia fala em maldição para quem age dessa maneira. Amaldiçoado é aquele que amaldiçoa os seus pais.
Então a pessoa não foi amaldiçoada, ela está se amaldiçoando. E voltando lá no que eu disse, seu pai não era perfeito. Seu pai não é perfeito. Seu pai era simplesmente uma coisa que ninguém pode mudar. Seu pai. Seu pai. Talvez não fosse o pai que você sonhava, num cavalo branco, né? Como os meninos falaram aqui, o Batman, o Homem de Ferro, o He-Man, que está na moda de novo, depois de velho, né? Por isso, meu irmão, e aqueles que não são pais, mas vão ser, a tua preocupação primordial deverá ser sempre essa: não deixar uma herança. Até porque, no fundo, as maiores heranças deixadas foram as que mais rápido se perderam e os filhos morreram na miséria, embora tenham recebido tanto dinheiro. É simples assim, não fizeram nada para isso. Então não tem valor nenhum, e só tem valor aquilo que a gente conquista, aquilo que cai no colo ou que é roubado, não tem valor nenhum, né? Então nos preocupemos com isso. Senhor, abençoa a minha vida como pai, como marido. Ajuda-me a deixar uma herança, sim, se possível, mas acima de tudo, um legado para que os meus filhos não se percam nos caminhos da vida. Nós vivemos uma época em que muitas referências, lamentavelmente, estão se perdendo. Mas vocês são mais novos, vocês não vão conseguir entender essas coisas que eu falo, porque vocês não viveram. Eu vivi o melhor da vida. Eu nasci em 48. Eu fui criança nos anos 50, eu fui adolescente nos anos 60, eu já fui homem casado nos anos 70. E ninguém vai superar esses anos. Esses dias eu botei lá no Spotify, na caminhonete, né? Músicas americanas dos anos 50 e 60. Rapaz, o que é aquilo? Naquele tempo tinha música, não era tuk-tuk e esses negócios aí, né? Funk, não sei o que. Era música que falava a alma, né? Eu estou falando nisso só assim meio ludicamente, vamos assim dizer, não é? Mas os valores outros hoje, sinceramente, a gente que volta e meia, né? Estamos em Santa Catarina. Santa Catarina era a terra dos doces gostosos que os alemães faziam. Hoje dá até raiva, você vê aquela coisa bonita, leva para casa e joga fora. Quem é que conhece aí uma coisa que eu amo até hoje e que eu comia muito antigamente? Caçarola italiana. Quem conhece aí? Olha só. Referências que estão se perdendo. Não tem um doce melhor do que uma caçarola italiana. Isso, esse pudinzinho de leite que vocês comem aí, isso aí é brincadeira perto de uma caçarola italiana. E com isso, vão se perdendo outros costumes, outro jeito de viver, que parece que realmente não volta mais. Tudo é cíclico, né? Mas essas coisas parecem que não voltam mais. Não vai ter outro Pelé, não vai ter outro Elvis Presley, não vão ter outros Beatles, e assim por diante, que eram referências dos meus tempos, né? De antanho, né? Mas que era diferente, né? Então, gente, as referências estão se perdendo. E nesse cenário, o maior presente que um pai pode deixar, volto a repetir, não são bens materiais. Se pode, faça. Mas um legado de fé, um legado de caráter. Meu pai se lascava, mas não mentia. Meu pai deixava de fazer coisas que ele gostava para manter as suas contas em dia. Meu pai, de uma maneira ou de outra, às vezes até com grossura, cuidava de mim, me aconselhava. E essa guerra de gerações é comum. Eu e o Rodrigo, é difícil a gente conversar. Ele está muito longe da minha geração, e eu estou muito longe da geração dele, né?
Então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Mas nesse confronto, pai e filho, quem tem que se dobrar sempre vai ser o filho, a gente goste ou não de ouvir, porque nós estamos falando não com teimosia, nós estamos falando com experiências já vividas, e algumas delas muito amargas, que quase nos derrubaram na vida, e que a gente procura dizer para o filho, para a filha, não faça, você vai quebrar a cara, eles fazem. Aqui na igreja, rapaz, tem um troço que me irrita, jovens ou até irmãos, muitas vezes dizem, poxa pastor, eu me arrebentei, deu tudo errado, se eu tivesse ouvido o Senhor não teria acontecido. Não vem falar isso para mim agora, eu queria que eu me ouvisse lá atrás, não é? Porque queira ou não queira, ninguém quer o mal de ninguém, pelo menos no nosso meio, né? Senão não teríamos ceia para ministrar. A gente quer que todo mundo vá bem, principalmente nossos filhos, né? E um pai é quem deixa o legado do exemplo, porque se você olhar para as escrituras, eu até fiz anotações aqui, que se eu for falar sobre cada uma delas, nós vamos sair daqui meio-dia como sempre, né? Mas não vou falar, só vou citar seus nomes. O sacerdote Eli, que por não corrigir os seus filhos, que eram 2 sacerdotes também, e agiam de formas que eu nem vou dizer, de tão sórdidas que eram na casa do Senhor, no tabernáculo do Senhor, esse homem, por não colocar seus filhos no caminho reto da retidão, e olha que ele tinha um exemplo, ele estava criando o pequeno Samuel, ele simplesmente morreu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Quando ouviu a notícia que seus 2 filhos tinham sido assassinados num combate. E por que tudo isso aconteceu? Porque se afastaram de Deus e brincaram com as coisas de Deus. E isso é uma coisa que nós não podemos permitir aos nossos filhos, que brinquem com o nome sobrenaturalmente poderoso de Jesus, o sangue de Jesus, que é tão comum nas novelas, e até esses cantores e cantoras aí, né, duvidosos aí, que nós temos, que volta e meia estão pronunciando isso. Porque quando nós mesmerizamos, nós vulgarizamos o nome de Jesus, quando nós precisamos desse nome, como aqueles 7 filhos de um quem mesmo? Sacerdote, não é? Vão apanhar dos demônios, porque o nome de Jesus não tem poder nas suas vidas, porque nunca respeitou esse nome. Então, coisas básicas como essas, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, né? Os filhos aprendem muito mais pelo que eles veem do que por aquilo que eles ouvem. Um pai íntegro, um pai honesto, apesar de todas as lutas, a honestidade vale a pena. Um pai temente a Deus ensina com a sua própria vida valores que permanecem para sempre. Vocês são testemunhas disso. Eu vivo citando a minha mãe. Vira e mexe nas minhas mensagens, eu estou citando minha mãe. Porque foram exemplos, inclusive as surras que eu levei, levantado pela orelha para o meio da rua principal ali do Capalema, para devolver um carrinho que eu peguei distraído da casa de um amiguinho. Ela me juntou pela orelha aquele caminho todo e me levou lá na casa do amiguinho, chamou o menino, e a mãe dele disse: olha, meu filho tem alguma coisa para dizer para vocês. E eu tive que dizer: levei enganado o caminhãozinho, está aqui de volta, me desculpem. Você vê que foi tão forte que isso aconteceu há 70 e não sei quantos anos atrás. E eu me lembro, estou me vendo ali na rua Engenheiro Leão Sounes, estou me vendo pendurado pela orelha, né? Às vezes são difíceis, mas são os mais contundentes que mais ensinam. Então não tenha medo disso, né? Aí deixa principalmente o legado da presença, né? Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso na vida, nenhuma riqueza substitui o tempo investido na família. Por isso essa campanha que nós estamos fazendo às terças-feiras. Não basta ter uma casa, não basta ter uma mansão, não basta ter um palácio
ou um apartamento de 500 metros. Isso não traz paz. Isso pode trazer um orgulho meio esquisito, mas não traz paz, não traz sossego, não traz lar, família, prazer em estar em casa, refúgio, sentir a casa como refúgio, onde todo mundo se entende, até briga, até, né? Sempre tem atleticano e coxa branca numa casa, né? Então às vezes o bicho pega, mas coisas assim, triviais, né? Não coisas sérias, né? Então, gente, estar presente, ouvir, como é difícil ouvir, né? Principalmente quando a gente ouve, desculpe aí os filhos todos, porque aqui todo mundo é filho, eu inclusive, né? A gente ouve tanta bobagem dos filhos, né? Dá vontade de dar com um porrete na cabeça, né? Mas não é a hora, é a hora de ouvir. Ouvir com atenção. Se agora você falou, agora eu vou falar. E aí falar, não com teimosia, mas com bons exemplos, né? Aconselhar, caminhar do lado deles, fortalece os laços e transmite segurança também, não é? Um pai deixa principalmente uma coisa. Embora Davi tenha sido, na minha opinião, o pior pai da Bíblia, Davi trucidou a família. Nossa, nem vou falar para vocês não ficarem com raiva dele, né? Mas, no entanto, era um homem que deixou um legado espiritual, um legado de fé, de obediência a Deus. Seus filhos tiveram que carregar uma máxima sobre as suas vidas: filhos de um homem amado por Deus, segundo o coração de Deus. Puxa, isso já é um legado. Isso é uma herança maior do que o Davi deixou, porque quando Salomão começou a construção do tabernáculo, do templo do Senhor, ele já tinha tudo que se podia precisar e imaginar dos lugares mais remotos do mundo: pedras, ouro, bronze, madeiras as mais ricas, estava tudo lá. Deus não deixou ele construir o templo, mas ele disse mesmo: ele não me deixando construir o templo, eu vou deixar para o meu filho o material para ele construir. E foi o que aconteceu. Isso é legado. Isso é legado, ele não tinha que fazer, né? Mas ele fez e beneficiou seu próprio filho, né? Então, pais que oram, e você precisa orar, pai, você precisa abençoar seus filhos, você precisa ir lá no passado, você precisa ir lá no passado e lembrar de palavras muito pesadas no momento de raiva que você disse para o seu filho, para a sua filha, que hoje está pesando sobre a vida dele. Senhor, estou me lembrando que um dia eu chamei ele de feio. Eu estou retirando essa palavra, estou quebrando o poder dessa palavra que, saindo da minha boca como pai, funciona como uma maldição. Ele é bonito, ele é minha cara. E são coisas que nós precisamos fazer. Eu já vivi experiências como essas nessa minha caminhada ministerial aí. Enquanto não foram quebrados certos laços e o poder de certas palavras, não há vida de filho ou de filha que vá para frente, porque saiu da boca do pai. Pior ainda quando sai da boca da mãe. Então, pensa bem e nunca esqueça das máximas bíblicas. Vida e morte estão no poder da língua. O que eu falei? Bênção e maldição. Bênção e maldição. Então nunca fale nada. Nunca reaja no momento de ira, no momento de raiva. Nunca faça isso. Porque pode sair da sua boca uma sentença contra o seu filho, a sua filha, por mais que no momento o que ele fez, a traição, a ingratidão, seja lá o que for, a vergonha, ele mereça, ele não merece. Ele merece ele não apenas merece, ele precisa da nossa intercessão, da nossa oração. Nunca desista, pai, do seu filho ou da sua filha. Eu disse nunca. Ah, mas o senhor não conhece o guri? Não conheço mesmo, mas conheço quem pode transformar a vida dele. Amém, gente? Então, demonstrar amor,
corrigir com sabedoria. Às vezes tem que chegar ao rei mesmo, né? Hoje é proibido. A gente disse, uma criança pode até nos processar por causa disso, mas não tem importância não. Chega ao rei. Não com raiva. Não para machucar, mas para corrigir. E as mães, eu vejo a Renata, né? Minha filha mais nova, né? Eu te pego, eu te faço isso, eu te faço aquilo, e não faz nada. Né? Resultado, ficam tudo sem vergonha. Aí sobra para o pai a correção, né? E o pai é que vira bandido. Não é assim, gente, vamos dividir as responsabilidades, mas vamos chegar juntos se necessário, né? Então, gente, demonstrar amor também é corrigir, e principalmente isso. Deus ama e corrige Deus corrige aqueles que Ele ama. Porque quando a gente não tem nenhum amor pelo filho e pela filha, deixa, como diz o caboclo, devarde, né? E ainda tem a cara de pau de dizer, aquele seu filho viciado, entreguei para Deus. Entregou não, muito pelo contrário, desistiu dele. Essa é a palavra. Então entregou para o diabo de vez, né? Então estou orando, estou intercedendo, vez por outra tenho jejuado por ele, faço até uma corrente de oração na igreja para que Deus quebrante o coração dele ou dela e tire dessa vida, né? Então pedir perdão quando necessário. Pô, filho, errei. Pô, minha filha, foi bobeira do pai, marquei bobeira, como a gente diz, né? Me perdoa. Foi um momento assim meio ruim na minha vida, né? Isso ensina humildade. Isso ensina a humildade que os nossos filhos precisam ter, desde que vejam em nós primeiro, e mostra que relacionamentos saudáveis são construídos por duas coisas: pela graça e pelo respeito. Respeito é fundamental, não é? Então, para a gente concluir, o verdadeiro legado de um pai, volto a repetir, ponha isso no seu espírito, não é medido pelo patrimônio que deixa. Eu não vou falar o que eu estou pensando agora. Ai, você foi meu herói, meu bandido. É o filho do Lula cantando hoje. Só para descontrair. O verdadeiro legado não é medido por patrimônio. Se fosse isso, poxa, o cara estava arrumado na vida, né? Mas pelo contrário, vai levar a marca da maldição da roubalheira por toda a eternidade, né? Mas pelas vidas que transforma, né? O impacto de um pai comprometido com Deus e com sua família, nós olhamos pelas Escrituras, nós olhamos pelas famílias famosas no mundo, na história do mundo, desse mundo mais moderno, e até por muita gente que nós conhecemos, né? Por muita gente que nós conhecemos, o impacto de um pai, a marca de um pai comprometido com Deus e com a sua família, atravessa gerações. Eu vejo isso muito no nosso meio ministerial. Pastores de idade hoje, alguns que estão morrendo, alguns que morreram recentemente e tudo mais, a gente vê como a família respeita aquela pessoa, porque deixou um grande legado. Pode até não ter deixado nem dinheiro para o sepultamento, mas deixou um grande legado que é realmente o que importa. Então, nesse Dia dos Pais, meu irmão, reflita, pense, põe na balança, que legado você está construindo para o seu filho, para a sua filha. Se você é pai, decida hoje ser um exemplo de fé, de amor, de integridade, que é o que está faltando para a humanidade hoje, integridade. Você teve um pai que deixou esse legado, honre-o com gratidão. E se houve falhas na sua história, lembre-se de que Deus pode restaurar famílias e começar um novo legado a partir de hoje.
Meus amigos, evidentemente, não da igreja, não do ministério, disseram, porra, você não bebe, você não isso, não aquilo e tudo mais. Eu sei por que não. Porque no momento trágico da vida do meu pai, que depois foi superado, graças a Deus, no momento trágico da vida dele, que ele se perdeu no álcool, e a minha mãe que tinha que sustentar a casa, e eu passei a trabalhar com 13, 14 anos e tudo mais, essas coisas deixaram marcas profundas na minha vida. E eu odeio quando alguém chega para mim, um jovem e tudo mais, eu bebo porque o meu pai bebia. Pois eu não bebo porque o meu pai bebia. É uma questão de caráter, de integridade, e não de arrumar uma muleta para justificar o seu erro, a sua fraqueza, não é? Funciona assim, gente, né? Então, que legado você está construindo? Que legado eu estou construindo? Se tivemos problema no passado, vamos abençoar, vamos perdoar, vamos esquecer, vamos entender. Hoje nós temos uma condição muito melhor de entender desde o dia que aceitamos Jesus na nossa vida, não é? Então, lembre-se que sempre, não importa a situação vivida hoje, Deus não apenas pode, mas Ele quer restaurar famílias e começar um novo legado na sua vida a partir de hoje. E se você aceita um bom conselho, venha terminar essa campanha conosco, que é aquela lá em cima, lá, a palavra de Deus, a conserva. Aos pastores que vêm na internet, isso eles dão risada, só podia ser o Rogério mesmo. Por que a conserva? Vocês lembram o que esse governo fez com a igreja evangélica no carnaval? Colocaram a família em conserva, que nós somos conservadores, nós somos inimigos, nós somos direita. Resultado, peguei o gancho e estamos fazendo uma campanha pela família. Então venha lutar pela sua família. Em que número nós estamos aí de semanas? 13? Hã? Vai ser a 13, irmã? Vai ser a 14, irmã? É. Então ainda vai ter mais 7 terças-feiras para você participar conosco e lutar pela sua família. Bota o nome num papelzinho, traz. Dá um jeito de botar aí dentro, que isso aí está socado de nomes de família. Se coloque em pé na presença de Deus. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!